Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e geralmente eu trago uma reflexão para vocês. Mas hoje eu vou trazer, na verdade, um relato. Nem todas as pessoas vão acolher isso de uma forma natural, mas para mim, eu vou ser bem honesta com você. Se fosse há uns 10 anos atrás, eu piraria e talvez fosse aí até rir do que eu vou relatar. Mas está tudo certo. Hoje eu compreendi que uma vez eles me falaram, porque esse canal foi criado pela espiritualidade. E eu questionei, né, sobre as pessoas que vão entrar no canal. E eles conversaram comigo dizendo que não importa se uma pessoa se inscrever, não importa se uma pessoa assistir, de alguma forma aquela mensagem é dada para aquela pessoa. E ao longo dos vídeos é que eu fui entendendo o que é que significava isso. Quantas vezes eu estudei, quantas vezes eu assisti tantos vídeos para que eu pudesse compreender o divino. E é uma trajetória muito longa. A gente acha, ou pelo menos eu achava, que terminava. Cada vez mais que você adquire um conhecimento, menos você sabe, mais você quer aprender e menos você sabe. E aí você descobre uma coisa e depois em outra e depois em outra. É como se fosse um enorme quebra-cabeça. Mas esse relato que eu vou passar para vocês, independente de vocês acreditarem ou não, eu vou fazer aí a minha parte, que é passar a mensagem. E isso aconteceu em mais ou menos há um ano. E eu simplesmente estava em uma nave. Eu não sei quem estava ao meu lado. Eu só sei que essa pessoa me levou lá para que eu pudesse presenciar o que eu presenciei e para que eu tivesse aí adquirindo mais conhecimentos. A pessoa abriu uma porta e eu vi, ao entrar, 5 crianças. Na verdade, eu entrei só um pouquinho. Só abriu a porta, eu entrei só um pouquinho e fiquei olhando aquelas crianças. Elas estavam assim, gente, no teto, rodando. Rodando aí de repente, isso morrendo de rir, todas elas, como se estivessem brincando. E daí, nesse rodopiar delas, uma descia, pegava a maçã que estava num potinho, cada um tinha um potinho, pequenininho, desses assim, pequenininho. Aí dava uma mordida na maçã e subiu e continuavam rodando. Então essa pessoa, esse ser que me levou lá para eu ter esse conhecimento, me falou depois o porquê da maçã e o porquê daquelas crianças estarem ali brincando e sorrindo. Esse encontro, digamos assim, essa experiência foi muito rápida. Aí ele abriu uma outra porta. Nessa outra porta tinha como se fosse... Eu não sei se vocês já foram pro dentista, onde você cospe. Tem como se fosse uma louça redonda, né? Então, era exatamente como se fosse uma piazinha redonda, igual aquela que você cospe, tipo, nos dentistas. Só que de uma louça branca, porque hoje tem umas mais modernas, né? Mas é de louça branca. Como se fosse igual a louça de um sanitário. E o sanitário, que pra gente é aquele acima do piso, na verdade ele era como se fosse pra dentro. E ele não era redondo, ele era como se fosse retangular. Eu me recordei bastante quando eu fui fazer essa narrativa, porque uma vez eu adentrei no banheiro de um terminal de ônibus na minha cidade
E eu queria saber como era um terminal. Eu não sei se na época eu utilizei, eu não lembro. Eu acho que foi só curiosidade. Aí eu peguei e vi esse, como se fosse essa louça no chão, esse amparador. É como se fosse literalmente um aparador de urina, só que é no subsolo, né? Então tinha um pequenininho e esse outro um pouquinho maior. Aí eu questionei o porquê, né, daquilo. No pequeno tinha um pouco de água, como se fosse metade de água, e cheio como se fossem umas lombriguinhas de fezes. Sabe como fosse uma vagem boiando, só que mais fininha. Tipo lombriga mesmo, minhoca. Quem foi já em minhoqueiro, já viu aquelas minhoquinhas mais compridinha? Era como se fosse isso, só que eram fezes. Então esse ser me explicou que essas fezes é porque aquelas crianças eram de uma sexta dimensão, eram autistas e iam vir para a Terra como autistas, eram seres de uma dimensão extremamente elevada, que é uma sexta dimensão, e que quando eles chegassem aqui, o choque energético com a Terra é tão grande, tão difícil para eles, que e até defecar, que eles não fazem isso porque eles não se alimentam, eles teriam que aprender. Então, olha o quanto nós somos ignorantes. Hoje, mais ou menos em média, a cada 10 crianças, uma é autista. E se você for parar para observar, essas crianças, nesse sentido do conhecimento, é como se fosse tão denso o nosso planeta, tão denso, que elas não conseguem se adaptar às nossas frequências. Ou seja, dessa densidade, dessa violência. Numa sexta dimensão, primeiro, o ser não tem mais o corpo, ele é puro energia. Segundo, se ele é pura energia, ele nem se alimenta, ele nem defeca, e claro, ele nem tem o corpo físico, né, digamos assim, materializado, porque o corpo dele é sutil. Então vejam o sacrifício que esses seres, que são os autistas, vêm para cá para ajudar na frequência do nosso planeta. E o que nós fazemos com eles? Rejeitamos, não temos a menor compreensão. Muitas vezes são maltratados. E quando eu realmente tive esse conhecimento, eu fiquei pasma. Eu digo, meu Deus do céu, eu preciso passar esse conhecimento para as pessoas. Porque os pais estão desesperados. Já pensou, você vai aí ter uma gravidez, você passa 9 meses, quando o seu filho nasce, ele é autista. Porque tem um autista leve, tem um autista mediano, né? E tem um autista grave. Mas olha que maravilhoso se você que tem um filho autista saber disso. Se você imaginasse o quanto o seu filho é inteligente e que você diante dele não sabe nada, sabe absolutamente nada, e os pais pagando aí de serem superiores aos filhos quando eles estão longe de ser. Sem falar que esses seres de altas frequências, eles vieram ensinar a todos nós somente uma coisa: a amar. Mas não esse amor que a gente conhece como amor, que é de cobrança, que é de troca, que é de interesse, mas um amor genuíno, um amor real. Um amor como o de Jesus, um amor incondicional. Então eu me senti na obrigação de passar essa mensagem, porque eu sei que as pessoas estão tendo mais condições de assimilar determinadas coisas. Existem muitas pessoas que estão despertando a sua consciência, saindo aí dessa rigidez mental que foi colocada
em todos nós. Então, se vocês observarem quantas pessoas estão se transformando, quantas pessoas, mesmo nas suas religiões, sejam elas católicos, ou sejam elas evangélicos, ou sejam elas de qual religião, como elas estão abrindo mais as suas consciências e permitindo ouvir coisas que elas jamais ouviriam anteriormente. Então isso é maravilhoso, isso é progresso, gente. Não importa qual religião que você professa, porque não existe religiões. A única religião que existe e que de fato Jesus veio pregar é a religião do amor. Porque quando você ama e ama incondicionalmente, e nós ainda estamos, é claro, muito longe disso, é aqui a verdadeira religião. Porque quem ama incondicionalmente não mata, não fere, não agride, não faz nada. Nada de ruim. Não existe na Bíblia, em nenhum canto, em nenhum versículo, em nenhum parágrafo, sendo dito que religião X ou religião Y salvaria todos nós. O que salva é você compreender que você é amor. E que a sua experiência aqui é só para aprendizado. Então eu vou deixar esse relato porque eu realmente acho importante que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e que de alguma forma possa melhorar as suas convivências com os seus filhos. E você que está me assistindo, e se você conhece alguém que tenha um filho autista, seja em que grau for, auxilie, dê uma força, ajude, passe esse vídeo, porque se me foi mostrado, na verdade, foi para que eu passasse, esse conteúdo não é meu. Esse canal não é meu. Eu só sou um instrumento deles, dos seres que fizeram eu fazer esse canal. Um canal espiritual, porque eu particularmente nunca me vi fazendo um canal. E muito menos gravando um vídeo. E tendo que se arrumar todas as horas, se maquiar, colocar brinco. Gente, não é fácil. Então vocês acham que eu estaria fazendo um canal? Não. Porque você trabalha o dia todo, ainda tem o terceiro e o quarto expediente. Então, para fazer um canal, eu teria que estudar tudo, como é que faz, como é que grava. E eu tive que aprender tudo isso. A grossos modos. Porque as pessoas com geração mais nova, parece que vem um chipzinho na cabeça e aprendem tudo mais fácil. Mas para mim não foi fácil. Eu chorava porque eu não entendia como é que fazia as gravações. E eu pedi auxílio. Então é claro que tem muitas coisas para aprender, mas eu não tenho muito tempo para fazer isso, porque eu trabalho o dia todo. Então a gente vai com o que a gente tem mesmo. Tá certo assim? Então passe para alguém, se alguém precisa desse conhecimento, se auxilia de alguma forma. Ou se essa pessoa tem essa abertura. Muita paz e muita luz. Namastê.